Aí uma bonita e grande moeda de cobre, essa aqui cunhada em Lisboa, para circulação no Brasil. Então a gente pode ver aqui reinado da Maria I, né? Então a denominação ali. Ao centro aí o XL, referente ao valor, 40 réis, e logo abaixo aí a data, 1786. Para ver aí acima do valor esse carimbo aplicado parcialmente aí com o escudo de Portugal, que foi aplicado a partir de 1809 aí, já com João Príncipe Regente aí para dobrar o valor dessas moedas para circulação. Então a pecinha está em bom estado, aqui ela tem um pouco de porosidade desse lado, mas mesmo assim dá para ler tudo bem certinho. Então a moeda está bem bonita e bom estado de conservação. Aí nós temos 3 bonitos patacões, 960 réis. Então o primeiro aqui da esquerda representando aí o Brasil ainda como colônia portuguesa, então com o escudo português com a coroa em cima. A do centro aí já representando o Brasil elevado a Reino Unido de Portugal, então a gente tem o brasão português sobre a esfera armilar, aí, que representaria a grandiosidade do Império Ultramarino português, né, incluindo o Brasil. E por fim aí já o Brasil imperial, né, o Brasil independente, com o brasão do primeiro reinado. Então a gente vê a história política do Brasil passando pelas moedas, né, interferindo aí diretamente nos desenhos, nas insígnias, nas representações possíveis nessas peças. Aí nós temos uma bonita pecinha de cobre de 1825, cunhada em Goiás, então ainda do reinado do Dom Pedro I. Ao centro aí o carimbo de 10, né, então reduzindo o valor. Uma peça que valia 40 réis, passa a valer 10. Isso a partir de 1835, já durante o reinado do Dom Pedro II. É sempre interessante a gente refletir sobre as moedas regionais, como essa aqui de Goiás, as de Cuiabá, por exemplo, as de São Paulo, enfim, que são peças que têm um peso menor, né? Então essa aqui era um disco de 20, né, que em Goiás se cunhava moeda de 40. Né? E após aí 1835, o carimbo geral tentando buscar aí uma padronagem mais correta entre todas as moedas circulantes, acabou se batendo ela como 20, né? Seguindo aí a lógica de peso e valor das peças do Rio de Janeiro e da Bahia. Aí nós temos um bonito e grande 400 réis de 1931. A gente vê aqui a data, né, ladeado de estrelas, legenda República dos Estados Unidos do Brasil, e aí com argola de pérolas aí ao centro o 400 réis. Aqui do outro lado a representação da República, com as estrelas representando os estados. Essa pecinha aqui, o primeiro lugar que acaba desgastando é o cabelo da imagem aqui, né? Então quando você for procurar pecinhas para coleção, já bate o olho direto no cabelinho dela. É a parte mais alta do relevo, a parte que gasta antes. Se aí estiver bem preservado, provavelmente o resto da moeda também estará. Sempre interessante pensar que toda moeda tem o seu pontinho mais alto do relevo e aos poucos você vai decorando e vendo qual é, e sempre fica mais fácil de observar a moeda de longe, você já sabe se está em bom estado. Aí uma bonita e grande moeda de 5 cruzeiros, essa aqui de 1943, em bronze e alumínio. Então aí do cruzeiro do primeiro tipo, então que começa a circular a partir de 1942, aí, em função das diversas crises aí econômicas, principalmente em relação aí à Segunda Guerra Mundial, que acaba atrapalhando muito aí a balança comercial brasileira. Então pecinha bem bonita, grandona, que a gente tem a sigla do gravador, aqui do outro lado o mapa do Brasil e novamente aqui a sigla do gravador aqui ao lado do mapa. Pecinha bonita, grandona. Para quem gosta de erros de cunhagem, né, problemas na cunhagem, fica essa dica aqui para ficar de olho, porque é um errinho comum que aparece fácil. Então essa aqui é uma pecinha de 2011, né, de circulação comum, 5 centavos, né, isso aparece em diversas datas, que é o tal do cunho, chamado cunho transferido. Então se a gente olhar aqui acima da asinha da pomba ali, a gente vê uma sombra, né, da data. Então a gente vê ali o 0 e um pedacinho do 2, né, que coincide certinho no lugar correto no anverso. Então isso aqui nada mais é do que ocorreu a cunhagem, né, os dois cunhos bateram sem o disco metálico da moeda ali, e a data, né, que é a parte mais profunda, acabou marcando o cunho do outro lado. E nas próximas moedas essa marquinha acaba aparecendo. Então comum nas moedas de 5 centavos, um erro interessante aí que deve ter em toda
coleção de quem gosta. Aí nós temos uma moedinha de R$1 de 1998, então o primeiro ano aí que passou a sair as pecinhas bimetálicas de R$1. É uma moeda comum, nada de especial, ainda se acha circulando. Ela só vai ter aí algum valor para uma coleção mesmo se estiver em excelente estado de conservação. Essa aqui não está, ela está razoável, né? Tem alguns sinaizinhos de circulação mesmo estando de certa forma bonita. Então essas que a gente acaba achando atualmente em circulação vem muito riscada, muito gasta e não vale a pena nem guardar. Minimamente no estado dessa aqui, né, tendo uma outra marquinha mais bonita, sem desgaste, aí sim vale a pena a gente guardar. Aí nós temos uma medalha comemorativa do Clube de Futebol Barcelona. Então vê, né, o brasão do clube, né, Futebol Clube Barcelona e mais que um clube. E aqui do outro lado o Messi, então aí importante jogador aí da esquadra catalã. Então, pecinha interessante, daquelas que a gente coloca uma moeda numa máquina e sai essa medalhinha aqui, a gente pega diretamente aí nos postos dentro do estádio do Barcelona. Uma pecinha interessante, aí um belo recordo de viagem. Aí nós temos uma moedinha de R$1 de 2004, seguindo a padronagem daquela peça de 1994. Então aí a primeira moeda de R$1, que hoje em dia não circula mais. Saiu de circulação em função de diversas peças falsas, né, em circulação também. R$1 era muito dinheiro pós 94, então muito se falsificou. Inclusive até hoje, né, no jornal a gente vê eventualmente algumas falsificações mais atuais aí que continuam ocorrendo. Caso essa pecinha aqui não se trata de uma falsificação nem de uma moeda verdadeira, mas uma moedinha de chocolate. A marca aqui, Pan, né, e fazendo aí alusão à moedinha de R$1.